Oi, gente, vamos falar de patologias da próstata. Hoje a gente vai discutir prostatite, hiperplasia prostática benigna, carcinoma. Como eu falei, a gente tem essas três principais doenças da próstata e todas essas três podem elevar o PSA sérico. Isso é muito importante ficar na cabeça de vocês, porque isso não é fator para diagnóstico diferencial. Todas as três, tanto a inflamação, contra a hiperplasia, quanto o carcinoma, podem elevar o PSA sérico. A prostatite é uma inflamação e, como toda inflamação, a gente tem de três tipos: as agudas, as crônicas e as granulomatosas. A prostatite aguda apresenta neutrófilos, que são células polimorfonucleares. Lógico, ela pode ser causada muito em complicação a uma infecção do trato urinário, bacilos gram-negativos, E. coli, enterococos, estafilococos, refluxo intraprostático da urina. Via também hematogênica, algum foco de infecção distante. Pode também ser causada por manipulação cirúrgica da uretra, da próstata, cauterização, citoscopia, dilatação, enfim, tudo. Os principais sintomas: toda infecção tem que ter febre, calafrio, disúria, urocultura positiva. Toque retal. O toque retal, muito diferente do carcinoma, ele dói, ele tá doloroso e é macio. A próstata, anormalmente aumentada, está macia e dolorosa. Aqui a gente tem a microscopia, que é importante vocês visualizarem, que a gente tem um infiltrado de neutrófilos, tá? Tem necrose, tem edema e tem a congestão do estroma. Desculpe. A prostatite crônica já é um pouco diferente. Apresenta células mononucleares, linfócito, plasmócito e algumas vezes os macrófagos. Pode ou não se seguir de uma infecção do trato urinário. Alguns casos são bacterianos, mas em muitos são também devido a outros tipos de micro-organismos que estão lá cronicamente. A prostatite crônica pode ser secundária à obstrução de duetos em função de uma hiperplasia. Ela pode ser secundária, assintomática ou dor lombar baixa, disúria e desconforto perineal e suprapúbico, infecções urinárias recorrentes. Isso é muito importante: cistite e uretrite, a secreção prostática, leucocitose e também cultura positiva. A gente tem a prostatite granulomatosa. Eu coloquei essa definição da prostatite granulomatosa aqui, mas é que ela pode ser a prostatite granulomatosa com frequência não infecciosa e apresenta estiócito, macrófagos e células gigantes. É um granuloma, tá? É clinicamente importante devido à sua capacidade de mimetizar o carcinoma. Ela pode ocorrer devido à ruptura de duetos prostáticos, em geral secundária à obstrução, com extravasamento de secreções do estômago, provocando uma resposta granulomatosa. Eu acho difícil a prostatite granulomatosa cair em algum local, porque ela é mais rara, mas é importante você fixar que a prostatite granulomatosa pode ser secundária ao tratamento de câncer vesical com BCG. Há uma quebra, esse tratamento é feito para ocasionar uma quebra da tolerância e o sistema imune também atacar esse tipo de câncer. Então, isso é muito comum. O uso de BCG causa essa prostatite granulomatosa. É importante você definir o granuloma, olhar bem para ele, olhar essa imagem para que, se você vê ela em algum teste ou exame, você saber identificar que ela pode ser secundária ao tratamento de câncer vesical. A gente vai falar agora de hiperplasia prostática benigna. Tá ruim hoje, hein? Eu tô errando as palavras. Vamos lá. A hiperplasia prostática benigna, a uretra é completamente envolvida pela glândula prostática, tá? E, portanto, algumas doenças da próstata, em especial a hiperplasia,
podem comprimir a uretra, levando a uma obstrução do fluxo urinário. Então, o principal sintoma dela é um desconforto generalizado, tá? A hiperplasia do estroma e do epitélio prostático. A origem dela, isso é muito importante. Zona de transição. Por quê? Porque o câncer tem outra origem, é zona periférica. Então, isso aqui você tem que visualizar, tem que gravar. Zona de transição, geralmente, é hiperplasia prostática benigna, porque ela vai, inclusive, nessa zona de transição, ela vai comprimir a uretra, estreitamento e obstrução do canal uretral. É aqui, gente. A gente está na zona de transição. Então, ela comprime a uretra. É diferente, por exemplo, da zona periférica. A zona periférica, geralmente, a gente consegue palpar ela com toque retal. É assim que a gente descobre o câncer. E a gente não palpa essa zona aqui de transição. Essa zona de transição causa todos os transtornos o esmagamento da uretra por essa hiperplasia, esmagamento, né, o desconforto, né, que ela causa, que causa todos os sintomas da hiperplasia benigna da próstata. Então é muito importante, ela comprime a uretra. Aqui a gente tem a incidência da hiperplasia benigna da próstata, né? Até os 40 anos, 20%. Ela vai aumentando com a idade. Por quê? Por causa da exposição hormonal. Todo homem, se viver até 120 anos, vai ter hiperplasia. Porque a testosterona, depois quando ela vira outro tipo de hormônio, quando chega na próstata, ela é um fator de crescimento celular. Ela induz o crescimento celular. Vamos lá. Então, etiologia e patogênese, idade avançada, tempo de exposição, é lógico, você vai ter um tempo de exposição maior com o aumento da idade, e a própria testosterona. A testosterona na célula vai ser transformada por uma enzima, que é a 5-alfa-redutase tipo 2, e vai virar o DHT. Esse DHT, se ligando em receptores nucleares de androgênio, induz a proliferação de células epiteliais, transcrição de fatores de crescimento epitelial e estromal. Então, o fato do homem, né, cada vez mais, com avançada idade, estar mais exposto à testosterona, faz com que ele venha a desenvolver uma hiperplasia benigna da próstata. Aqui a gente tem a macroscopia, isso é muito importante, a macroscopia é muito importante, 60 a 100 gramas, nódulos grandes, relativamente nítidos, na região periuretral. Gente, região periuretral é a mesma coisa que região de transição, porque ela está junto da uretra. Se a região de transição está junto da uretra, ela é periuretral, ok? É região de transição, e região periuretral é a mesma coisa. Não encapsulado, coloração variada. Microscopia, nódulos puramente estromais, fibromusculares, até nódulos fibroepiteliais com predomínio glandular. Tá bom? É importante vocês visualizarem isso, olharem essas lâminas, porque pode ser que apenas diga, eu acho que assim, se disser, região de transição ou região periuretral, já é meio caminho andado. Aí vai pedir a microscopia, né? Vamos supor, uma prova. Você vai dizer nódulos fibroepiteliais, nódulos puramente estromais, fibromusculares, entendeu? Microscopia, novamente, glândulas pequenas, proliferadas e cisticamente dilatadas, revestidas por dupla camada, focos de metaplasia escamosa reativa, infartos prostáticos. A clínica, ela vai sempre causar uma retenção da urina, uma distensão. A urina, para vencer
né? Porque a urina tem que vencer, a uretra está sendo comprimida. Então a urina não, a bexiga vai ter que vencer essa resistência. Então ela vai hipertrofiar. Então quando você vê bexiga hipertrófica, você já pode assim, já é meio caminho andado para você dizer que é uma hiperplasia benigna da próstata, porque ela está tentando vencer a resistência. A uretra não está conseguindo passar o fluxo da urina, tá? Compressão da uretra, dificuldade de micção, frequência nictória, dificuldade de iniciar e terminar a corrente de urina, gotejamento e disúria. Isso tudo é o aspecto clínico. Agora a gente vai falar de adenocarcinoma da próstata. E ele é diferente pelo simples fato dele ser na região periférica. A gente tem aqui dois tipos de gráfico. Um, que é um câncer sendo diagnosticado histologicamente muito maior do que o câncer de próstata sendo diagnosticado clinicamente. Ou seja, muita gente morre sem saber que tinha câncer de próstata, porque ele tem um avançar muito lento, tá? E o câncer clínico aqui sendo diagnosticado. É difícil você fazer a diferenciação. Todos os três têm elevação do PSA. Vamos lá. Carcinoma histológico é um achado incidental, tá? Autópsia e é um segmento clínico. Agora, o carcinoma sendo diagnosticado clinicamente, ele é assintomático, é um nódulo suspeito, tem um PSA elevado, o que a gente já começa a investigar, avançados, sintomas urinários, dificuldade em iniciar e interromper a corrente de urina, disúria, frequência ou hematúria, metastatizante, achado de metástase óssea. Quando ele está avançado, ele faz metástase óssea, isso é importante, tá? O prognóstico, claro, é fatal. A propedêutica, bom, a triagem, 40 a 45 anos você começa a fazer o toque retal. Você vai ver a localização. Se ele tem uma localização ali específica, periférica, você vai investigar. Qual o exame que você pode pedir? Ultrassonografia transretal, baixa sensibilidade e especificidade, tá? Guia para biópsia por agulha, transperineal ou transretal. Tem que pedir o histopatológico? Tem. A propedêutica, você vai pedir também uma cintilografia óssea para ver como é que está esse tipo de câncer. Ele já fez metástase, a gente vê aqui a metástase óssea detectada, né? Vê também pouca sensibilidade para detectar o comprometimento linfonodal. A cintilografia, ela é melhor para detectar metástase óssea. Bom, antígeno prostático específico, o PSA plasmático. Ele é produzido pelo epitélio prostático e secretado no sêmen, tá? Ele é órgão específico, mas ele não é câncer específico, como eu disse logo de início. Ele não é câncer específico, ele tem na prostatite, ele tem na hiperplasia e ele tem no câncer. Então você vai ter que pedir outros exames, como eu citei aqui, ó. Uma ultrassonografia, tá bom, transretral, e também a cintilografia óssea para ver casos de metástase. É importante. E a biópsia, lógico. Avaliação de resposta à terapia. O que quer dizer isso? O PSA, ele serve para avaliar se a terapia está funcionando. Por exemplo, você tem câncer. Se ele diminuiu em quantidade, é porque aquelas células cancerígenas diminuíram também. Se elas são produtoras do PSA. Neoplasia intraepitelial prostática, a ANIP, ela é frequentemente associada com presença concomitante de carcinoma. Não é uma fase pré-invasiva, não é um carcinoma in situ, tá? Predomínio na zona periférica, como qualquer carcinoma, frequência mais elevada e maior extensão, tá? De alto grau em próstata com carcinoma. Então já é uma próstata que tem carcinoma e tem essa intraepitelial prostática junto. Alterações
moleculares e genéticas em comum com o carcinoma, tá? Grau histológico. Aí a gente divide ela em grau 1, grau 2 e grau 3, que é alto grau. Proliferação de camadas da camada luminal com atipias nucleares, sem alterações arquiteturais e com presença de camadas de células de células basais. Aqui a gente tem ela, o grau 1, vê que eles vão aumentando de camada, grau 2 e o grau 3. Aqui a gente tem a macroscopia, como detectar esse tipo de câncer. É claro que é através do exame do toque retal, porque ela é palpável. Agora, veja bem como é diferente, áspero e firme e não provoca dor, tá? Difícil visualização, mas aparente a palpação, tá bom? Agora, ó, critérios de diagnóstico, desarranjo arquitetural com ou sem infiltração, atipias nucleares, então você vai pedir o histopatológico e vai dar atipias nucleares, ausência de células basais. Ó, você vê que ela é muito diferente e tem aquele critério, que eu não vou dar aqui porque não vai cair isso em prova por enquanto, de patologia, aquele critério que a gente diz ser grau 1, grau 2, grau 3, tá bom? Você vê ela aqui como ela é diferente, tá? Gente, de patologias da próstata é basicamente isso. Vocês têm que gravar que as 3 produzem um PSA alterado, que você tem que pedir exames como ultrassonografia, que você tem que avaliar o histopatológico, você tem que ver se está dando febre, se está dando febre pode ser uma prostatite, tem que ter cultura bacteriana, se for positivo pode ser uma infecção do trato urinário, né, do ITU. Então você tem que visualizar isso. Quando pedir microscopia, você vai dizer o que pode ter na microscopia. Se é uma inflamação aguda, presença de neutrófilos. Se é uma inflamação crônica, macrófagos, entendeu? Se é um câncer, atipia nuclear e ele está na zona periférica, tá bom? A hiperplasia prostática benigna tá na zona periuretral, que é a zona de transição. Gente, periuretral é a mesma coisa que transição. Eu espero ter ajudado vocês. Um abraço, tchau.